Fala galera linda, estamos de volta aí no canal da Global Mission School e hoje temos o privilégio de ter a pastora Rebeca com a gente. É um privilégio muito grande, muito obrigado, pastora. E hoje eu pedi à pastora para contar algumas histórias do nosso início aqui, né, claro, da Paz Church, mas também o que deu esse incentivo para começarmos a Global Mission School. E a senhora estava me contando hoje pela manhã uma história bem interessante sobre meu pai, que era o pastor Lucas, que era o irmão mais velho, né, da pastora Rebeca. Isso mesmo. E qual foi essa história que a senhora me contou? Então, eu lembro muito bem, ele que me contou essa história, ele me contou como um obreiro, um dia chegou com ele e falou assim: ai pastor, nós estamos precisando tanto de um som na nossa igreja. Sim. Falei assim: já orei tanto, já chorei tanto por esse som, pastor. A gente precisa demais desse som, pastor. E ele, tipo assim, dando aquelas indiretas para comprar o som, ele né? comprar o som para eles, né? Só que a resposta do seu pai para ele foi muito interessante. Ele virou para ele e falou assim: filho, você está orando, você está chorando pela coisa errada. Ele falou assim: começa a chorar pelas almas perdidas, que aí Deus vai dar o som. Mexeu muito com a motivação do coração do homem. Foi muito forte. Né? Tem gente que só procura as coisas materiais, mas não para lembrar do mais importante, que são as almas perdidas, né? E eu lembro que a senhora conta muito sobre assim, nós temos que ter paixão por Jesus e compaixão pelas almas perdidas. Sim. E nós temos que ser tão íntimos a Cristo de ouvir, né, as batidas do coração dele, que é almas. Nós temos que realmente buscar o que Deus está buscando sempre. É verdade. E isso me faz lembrar daquela outra história que a senhora sempre conta sobre... a senhora cuidou muito, né, do seu pai, do meu avô. Sim. E uma vez a senhora encontrou algo interessante nos joelhos. Aí eu queria que a senhora contasse Então, também. uma certa vez ele estava no hospital e eu estava lá com ele acompanhando e eu vi que a pele dele estava seca, então peguei uma loção e comecei a passar nas pernas dele. Quando eu cheguei nos joelhos dele, eu comecei a chorar, porque ele tinha calos nos seus joelhos. Naquela hora, Deus falou para mim: esse é o segredo do sucesso do seu pai. Ele era um homem de oração. Ele se ajoelhava, tanto que uma vez, eu lembro, eu acompanhei ele no médico, ele estava com problema do joelho. O joelho dele estava criando um líquido e estava doendo muito. E o médico falou para ele: olha, você tem que parar de ajoelhar. Aí meu pai só olhou para ele e deu um sorriso, né? Como se fosse: olha, não vou parar de ajoelhar. Eu prefiro perder o joelho do que parar de ajoelhar. De ajoelhar. E ele deu fez um processo, um procedimento e uma medicação. E logo que melhorou, meu pai voltou a se ajoelhar. Uau. Nós sabemos que a base, né, de tudo é aquela intimidade com Deus, a oração. A oração é tão importante. Esse que é o segredo. E falando em oração, isso me faz lembrar, né, daquela história que também a senhora sempre conta, de quando foi aquele dia que o pastor Melvin, ele sentiu que foi o chamado dele. Né, quando ele estava lá trabalhando no trator, lá na fazenda, e ele era um empreendedor, ele era um fazendeiro, né, e Deus o chamou para fazer missões, mas sim, enviado pela igreja, mas não através da parte financeira, né? Ele decidiu: eu vou me sustentar, minha família. Conte um pouquinho sobre essa experiência também. Então, ele realmente sempre nos contava como ele trabalhava, né, na fazenda, ele era agricultor. Depois de trabalhar o dia todo, voltando para casa no seu trator, de tardezinha, ele sentia a voz de Deus falando para ele: filho, você tem tudo que você sempre quis na vida, mas e as milhares e milhares de pessoas que vivem além do mar, que nunca ouviram do meu amor, estão morrendo e indo para o inferno? Então ele sabia naquele momento que ele estava sendo o chamado missionário.
Foi muito forte para ele. Parece que, pelo que eu me lembro, aconteceu várias vezes isso, né? Ele ainda era solteiro nesse tempo, mas ele já sabia que tinha uma visão missionária e que Deus estava o chamando para missões. Uau, eu acho isso incrível porque a nossa igreja hoje respira isso, respira missões. A gente brinca que nós não apenas cremos em missões, nós vivemos isso, nós nascemos para isso, né? Então a gente vê isso acontecendo desde, né, da fundação, desde a vida do pastor Melvin, pastor Catarina. É muito, muito lindo isso. E aquela última história também sobre o meu pai, né, o seu irmão mais velho, nós sabemos que ele semeou a vida dele, foi uma semente plantada na Amazônia, e a senhora contou também uma história bem interessante sobre como que isso talvez deu esse start para incentivar milhares de pessoas para fazer missões também. Realmente, o pastor Lucas, né, com a morte dele, quando ele foi promovido para o céu, né, foi um tempo muito, muito difícil para todos nós. Sim. Porque ele era o nosso líder, ele que nos dava direção. Então, para nós foi um tempo muito, muito difícil. Mas Deus nos deu aquele versículo em João 12, 24, né, que diz que se a semente não morrer, ela não vai poder viver. Mas se ela morrer, ela vai crescer e vai produzir muito fruto. E eu senti muito forte, né? No dia da morte do seu pai, Deus me deu esse versículo. Eu estava lá, eu presenciei tudo. Foi um tempo muito difícil, mas voltando no barco, né? Subi lá em cima do barco sozinha, e chorando e clamando a Deus. Deus me deu muito forte esse versículo. Ele nos mostrou que ele estava usando a morte do Lucas, ia ser para ter muito fruto. Sim. Muito fruto. E também sobre aquela fogueira, né? Sim. Que nós fazemos parte dessa grande fogueira e cada um de nós somos essa lenha. Sim. Como é que é aquela parte mesmo? Então, o Lucas morreu dia 4 de agosto de 1994. Aí, com menos de um ano depois, em julho do próximo ano, nós começamos o primeiro Congresso da Paz. Sim. Onde nós usamos o estádio lá em Santarém. E eu e o Paulo estávamos lá, chegamos cedo e vimos, sentados lá na arquibancada, vimos tantas pessoas entrar, milhares de pessoas entrando lá. E nossa igreja não era tão grande ainda. Mas eu lembro, a gente ainda estava sentindo muita a saudade do Lucas. E eu lembro pensando assim, Deus, eu lembro olhando para o céu e falando assim, Deus, deixa o Lucas ver como o Senhor o usou para começar algo que agora já está tão grande. E nesse momento, Deus me deu essa visão. E ele me mostrou como se fosse o Lucas catando uns gravetinhos, formando uma pequena fogueira e riscando um fósforo. Né, começando aquela fogueira, e aquela pequena fogueira começou a crescer, e nós estávamos lá, cada vez mais, colocando lenha na fogueira, colocando essas toras grandes, fortes, e essa fogueira começou a crescer, de repente ela ficou muito grande, tão grande que aí nós pegávamos essas lenhas incendiadas e começávamos novas fogueiras com aquela lenha incendiada. A gente sabe que é muito mais fácil começar uma fogueira com uma lenha incendiada do que ter que começar do zero riscando o fósforo. Sim. É como se Deus falou para mim, nunca mais vocês vão ter que riscar o fósforo. Vocês estão aqui desenvolvendo líderes, né? E essas lenhas incendiadas eram as pessoas que estavam se convertendo, estavam sendo as vidas delas transformadas, estavam cheias do Espírito Santo e agora estavam se tornando líderes. E nós estávamos então colocando essas lenhas incendiadas e começando novas fogueiras. E essa fogueira original nem sentia, porque constantemente estava mais lenha sendo jogada nela. E aí, logo, essas novas que nós começávamos, elas também começavam a se multiplicar, e todas, aí logo eu vi como se fosse a Amazônia toda incendiada, e de lá, da Amazônia, indo para o resto do Brasil e o resto do mundo. Amém. Aleluia. Isso é muito lindo, lindo mesmo. Eu acho que isso tem sido uma inspiração até para a escola. Por exemplo,
Os alunos vêm e estão aqui e eles são incendiados aqui. Sim, incendiados sim. pela igreja local, com paixão pelas almas perdidas. E aí eles estão lá, uma lenha aí incendiada, e vão lá também se multiplicar Isso aonde mesmo. eles estão, né? Nas Isso suas igrejas mesmo. locais. E tem sido uma inspiração para a Global Mission School. Muito obrigado, pastora Rebeca. Tem sido muito incrível ter a senhora aqui com a gente e ouvir as histórias, né, das origens. E nós temos que sempre voltar a lembrar quem é que nós somos, né? Qual é a nossa visão, qual é o nosso DNA. É. Então, muito Glória a obrigado Deus. pelas histórias. Amém. Tenho certeza que você também foi muito edificado. E eu quero te encorajar, você também, compartilhar esse vídeo para outras pessoas também ouvir essas histórias que são tão inspiradoras, para também incentivar a ficar mais perto de Jesus e, quem sabe, um dia fazer a Global Mission School também. Deus te abençoe e até a próxima.